Olá, bom dia. Eu me chamo Fábio Avigo e, junto do meu orientador Fábio Levi Siqueira, escrevemos o artigo intitulado Problemas do Design Thinking para a Engenharia de Requisitos, uma revisão sistemática da literatura, que foi apresentado ao WR 2020, e eu vou apresentar o artigo aqui neste vídeo. E eu gostaria de começar contextualizando um pouco, primeiro a respeito do Design Thinking e, na sequência, a sua aplicação na engenharia de requisitos. O Design Thinking ele é um processo iterativo voltado a compreender o usuário, desafiar hipóteses e redefinir problemas de forma a identificar estratégias e soluções que poderiam não estar aparentes com o nível inicial de compreensão. Ele é uma ferramenta muito utilizada para problemas que são mal definidos ou traiçoeiros, em inglês wicked. O Tim Brown, que foi o CEO da IDEO por bastante tempo, foi um dos entusiastas por trás do Design Thinking, né? A IDEO é uma companhia global aqui de inovação e design. Ele define o Design Thinking como uma disciplina que utiliza a sensibilidade e os métodos do designer para corresponder às necessidades das pessoas com o que é tecnologicamente factível e o que uma estratégia de negócios viável pode converter em valor para o cliente e oportunidade de mercado. É importante nesse primeiro momento só lembrar que a gente não tem uma padronização do processo, tá? Em 2018, o Weidelich e demais fizeram uma revisão sistemática sobre 35 modelos processuais de design thinking para aplicação em um ambiente prático, com o objetivo de compará-los de acordo com o número de etapas processuais e específica terminologia, e chegaram à conclusão de que os modelos variam de 3 a 7 fases, embora uma das mais comumente utilizadas seja a da D-School, de Stanford, por estarem à frente da aplicação e ensino do Design Thinking. O processo vai contemplar 5 fases aqui, que são as seguintes: empatia, definição, ideação, protótipos e testagem. Uma forma usual de representar a técnica do Design Thinking de forma gráfica é através do que se chama de diamante duplo, o Double Diamond, e ele tem esse nome porque você tem a técnica, ela ocorre primeiro através de uma fase divergente, que é a fase de empatia, partindo para uma convergência, que é a definição do seu problema, uma fase de ideação, que é uma fase naturalmente divergente, uma nova fase convergente, que é a sua prototipação, e um ponto final, que é a sua testagem. A técnica como um todo, ela pode ser iterativa, embora seja mais comum que as iterações ocorram no segundo diamante. Aqui em cinza mais claro estão destacadas algumas ferramentas usualmente atreladas com cada etapa da técnica, mas eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas aqui. Em 2013, Veterli e demais justificaram os motivos pelos quais a área da engenharia de requisitos pode se utilizar do design thinking para elicitar as necessidades de um cliente. Porque o design thinking produz uma série de protótipos rápidos e simples que convergem em soluções inovadoras. E segundo os autores aqui, uma vez que a medida primária do sucesso de um sistema de informação corresponde ao grau de atendimento ao propósito original, ou seja, as metas dos stakeholders, a engenharia de requisitos é um processo de inicial descoberta e definição do propósito, né? O que a torna inerentemente difícil. E, além disso, dado que os analistas de requisitos muitas vezes começam com ideias mal definidas e frequentemente conflitantes, os processos da engenharia de requisitos devem ser mais iterativos e envolver um número maior de stakeholders que outras atividades da engenharia de software. Daí, os protótipos resultantes das atividades de design thinking auxiliam na concretização de diferentes ideias sem a simplificação do ambiente, enquanto focam em necessidades específicas e importantes dentro do espaço de design. Embora de fato os protótipos também sejam utilizados em outras metodologias na engenharia de requisitos, a grande vantagem aqui do design thinking se dá na identificação e eliminação de inconsistências técnicas o quão breve possível no processo. Um grande ponto aqui que é muito importante é a popularização do uso da técnica, né, em grandes empresas. Hoje é muito comum sempre que você vai ter um desenvolvimento de um sistema, uma nova etapa de manutenção, um novo produto inovador, você pode ter uma técnica, né, é comum você ter uma sprint de design thinking no começo,
Como forma de você motivar a equipe, descobrir efetivamente o que você precisa. Hoje ela é uma técnica bastante integrada, né, à engenharia de software, principalmente nessa etapa inicial. Embora você também possa usá-la como mindset, né? A gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Em 2019, Ren e demais afirmaram que a área enfrenta o desafio de descobrir e satisfazer as necessidades confusas e requisitos voláteis dos vários stakeholders envolvidos no processo, e os autores aqui colocaram 3 possíveis estratégias para a integração do Design Thinking à engenharia de requisitos, que eu vou apresentar aqui por conta da sua relevância com a nossa pesquisa. A primeira delas é o Design Thinking adiantado, ou upfront, que é a mais comum, é a utilização de um workshop para a técnica, em que você faz um pré-projeto para identificar features relevantes a serem implementadas, e o resultado é utilizado como base para você realizar as atividades subsequentes de engenharia de requisitos. A segunda possibilidade é através do Design Thinking infundido, que você utiliza o Design Thinking como um conjunto de ferramentas para mesclar um processo já existente com artefatos e métodos selecionados. E a terceira possibilidade é através do Design Thinking contínuo, em que as atividades e princípios são continuamente integrados às práticas de engenharia de requisitos, usualmente em um papel específico, uma pessoa que participa do projeto. Na sequência, falar agora sobre a motivação para a revisão sistemática. O Design Thinking, embora ele represente uma potencial solução para algumas questões tradicionais da engenharia de requisitos, porque ele cita necessidades do usuário em vez de requisitos de fato, até mesmo alguns entusiastas da abordagem, como Urbanickel e Ren, eles também apresentam que há desafios a serem superados, como capacidades limitadas de sucesso devido à dependência da experiência individual dos participantes, problemas de qualidade de requisitos em termos de rastreabilidade, adequação, completude, consistência, e a questão que você tem problemas de requisitos não funcionais. Existem 3 artigos correlatos à revisão, que eu não vou entrar em detalhes neles aqui, mas o primeiro deles eu já havia comentado, que é o Design Thinking Process Model Review, que fez a avaliação dos modelos processuais para ver se havia uma padronização da técnica. Bom, falar um pouco agora da metodologia, né, do processo. O intuito principal da nossa revisão foi buscar se havia de fato problemas com o Design Thinking, né? Então, a pesquisa ela foi focada principalmente na primeira questão de pesquisa, que foi quais problemas de engenharia de requisitos foram identificados em projetos de desenvolvimento de software que usaram a abordagem do Design Thinking, e com uma pergunta derivada, né? Quais são as sugestões dos autores para melhorias do Design Thinking? A pesquisa ela seguiu os princípios do artigo da Barbara Kitchenham. Foram feitas buscas nos 4 principais portais acadêmicos, né? Springer, I3E, ACM e Science Direct, buscando estudos de caso ou relatos de experiência do uso do Design Thinking em projetos de desenvolvimento de software que tenham apresentado relação direta com a área de engenharia de requisitos. Aqui é apresentada qual foi a string de busca utilizada. O resultado ele trouxe inicialmente 155 artigos em cima que seriam inicialmente aderentes a essa busca, mas em cima dos quais nós fizemos um filtro de título e de abstract, de resumo, né, para buscar realmente quais nos interessavam aqui nessa revisão. E com isso a gente ficou com 14 artigos. A revisão ela foi conduzida através da leitura e análise de cada artigo de forma independente, com uma catalogação e categorização dos itens de interesse a partir das declarações dos pesquisadores em seu texto original. Então a ideia aqui era tentar, assim como os princípios das revisões sistemáticas, tirar qualquer viés que os pesquisadores pudessem ter. Bom, aqui estão os 14 artigos que foram utilizados na pesquisa. A gente fez uma primeira divisão em função de como o Design Thinking foi aplicado, né, para cada se deu de forma adiantada, de forma infundida ou de forma contínua. A sumarização aqui para a primeira pergunta de pesquisa, né, esses aqui foram todas as ocorrências encontradas, né? Nós fizemos uma divisão em função das categorias do SWIBOK. Foram 29 ocorrências de problemas encontrados nos artigos, e eu trouxe alguns exemplos dentro de cada categoria aqui.
Em processos, você tem que é difícil com o uso da abordagem, não é óbvio você diferenciar entre cenários ASIS e cenários to be para o usuário, para você compor o mapa de histórias. Em elicitação, uma questão é a dificuldade de rastreabilidade da informação, porque os requisitos elicitados, geralmente eles vão ser capturados via post-its ou nos próprios protótipos, e daí isso ocorre naturalmente de forma desestruturada para agilizar a colaboração e dar velocidade, e se perde a origem dessa informação. Em análise, uma questão é que você pode ter problema se os resultados da técnica conflitarem com as expectativas da gestão ou com o foco pré-definido do produto, gerando um problema de priorização de requisitos aqui. Em especificação, uma questão bastante importante é a negligência a requisitos não funcionais na técnica. E em validação, uma questão é que a prototipagem ela se torna muito custosa em projetos muito grandes ou muito complexos. Nem sempre você consegue representar o protótipo de uma forma simples, mantendo a fidelidade ao seu produto. E em outros aqui, algumas questões que surgiram foram que há para o Design Thinking estimativas imprecisas de esforço dos produtos que vão ser gerados, né? E como ele tem um foco no futuro, isso acaba facilitando a criação de expectativas que não são realistas para os seus clientes. E eles podem ter a sensação de que, posteriormente, somente os pontos mais fáceis são endereçados e aquelas promessas de elementos vistos no workshop são deixadas de lado. Os problemas eles podem ser obscurecidos por muitas soluções sugeridas durante a etapa. E uma questão que o Design Thinking ele sofre de uma possível comunicação organizacional, porque se você tem um time composto de pessoas de hierarquias muito diferentes, você pode perder esse efeito global de inovação, porque as pessoas vão participar menos da técnica. E a discussão em cima dessa primeira pergunta de pesquisa, né, o ponto mais importante é que há, de fato, problemas com a técnica encontrados, e o maior número de ocorrências se deu na etapa de processos de requisitos. Não se trata de um processo rígido, assim como já evidenciado anteriormente. Quando se fala em Design Thinking, não é óbvio de qual forma de Design Thinking está sendo aplicada. Importante destacar aqui que você tem uma necessidade de boas práticas de planejamento antecipado para conseguir corrigir alguns dos problemas levantados pelos próprios autores, como problemas de logística aqui. Alguns problemas eles têm uma natureza organizacional, né, por exemplo, da comunicação, que eu comentei agora há pouco, então ele não vai estar presente em toda a organização, e outras organizações, dependendo da forma como aplicarem, podem ter problemas diferentes. E há indícios também aqui para duas questões. Uma que talvez seja um pouco óbvia, que é a curva de aprendizado para o Design Thinking, porque você consegue obter resultados melhores quando ele é aplicado de forma mais desenvolvida por pessoas que tenham mais experiência, mas apesar de óbvio, é um ponto muitas vezes mencionado por vários pesquisadores. E há indícios também para você ter um tamanho ideal de projeto, porque para um projeto muito grande, o design thinking ele fica difícil, a prototipação ela fica muito custosa, ele não consegue representar bem o que você precisa, e para um projeto muito pequeno ele não se justifica quando a solução ela já é muitas vezes conhecida. Agora, quanto à segunda pergunta de pesquisa, referentes às sugestões dos pesquisadores para a melhoria da técnica, eu trouxe alguns exemplos aqui. A primeira delas é que alguns pesquisadores sugerem a utilização de pessoas com um papel específico dentro da etapa para a melhoria da qualidade dos resultados. A primeira delas é um arquiteto de requisitos, né, que seria alguém com uma responsabilidade estabelecida de projetar o software de acordo com os requisitos do usuário e assim evitar conflitos de interesse na medida do possível, eventualmente podendo decidir contra o usuário a favor de uma solução técnica mais simples. A participação de um designer pode ajudar, principalmente para facilitar o processo, alguém que conheça bastante do design thinking, e um tomador de notas dedicado, porque você tem alguns requisitos que eles são capturados, de acordo com os pesquisadores, até de forma não verbal. Uma sugestão é que o processo ele pode ser abordado em rodadas, você não precisa conduzir o processo de uma forma única.
É muito importante você ter o suporte da gestão. Isso aqui conversa diretamente com os problemas de gestão, né, já discutidos anteriormente, porque se a gestão não estiver apoiando o processo, você não tiver subsídios para conseguir fazer o design thinking, que é uma técnica de inovação, ela tem muita dificuldade em qualquer empresa, e algumas questões logísticas para preparo, principalmente para o design thinking adiantado. Isso aqui é super relevante, que é importante você preparar os participantes de forma antecipada. Não adianta você só mandar uma agenda por e-mail, por exemplo, porque você pode ter reações de indiferença ou negativas. E uma discussão breve aqui em cima das sugestões é que, primeiro, que são verificações práticas, né? Não são recomendações formais com efetividade comprovada, até dado o intuito dos pesquisadores ao publicar cada um dos artigos. Não se tratava de artigos voltados à melhoria da técnica, e sim a relatos de uso da técnica. Várias das sugestões elas são recomendadas principalmente para aplicantes com pouca experiência aqui, e elas são principalmente focadas para o design thinking adiantado, que é o uso de um workshop de design thinking, é onde essas sugestões fazem mais sentido. Agora, para a conclusão, a nossa revisão ela possuía o intuito de identificar a existência na prática de problemas associados à técnica, e de fato há esses problemas, há lacunas de melhoria que hoje elas não são solucionadas pelo estado atual da abordagem, nem com as ferramentas disponíveis dentro da engenharia de requisitos, mas é importante destacar que há diversos problemas aqui que eles não são gerados pela técnica em si, mas sim por fatores externos. Estão condicionados, por exemplo, à existência de uma estrutura empresarial que não fomente o design thinking, ou da limitação de recursos disponíveis, eventualmente da própria experiência dos participantes do processo, ou da inadequação do tamanho do projeto, ou mesmo da inexistência de mecanismos para tomada de decisão quando for necessário fazer uma priorização de requisitos. Dentre os problemas identificados, é muito importante a problemática da negligência de requisitos não funcionais aqui, porque uma das percepções é que a ênfase ela se dá exclusivamente no cliente e no problema que se está tentando resolver, focando em alguns requisitos, por exemplo, de usabilidade, e você toma outros como garantidos e ignorados, como segurança, performance e manutenibilidade. E uma questão que surge também diz respeito à definição formal da abordagem, porque hoje, como você não tem um processo rigoroso de aplicação do design thinking, é de se esperar que novos aplicantes da técnica sofram de alguns dos problemas por conta justamente da inexperiência aqui. E justamente de forma a poder contornar esse fator, a nossa revisão busca identificar esses problemas da técnica para poder fornecer insumos para estudos futuros voltados à sua melhoria. Falar um pouco sobre as limitações. A revisão buscou identificar questões problemáticas e sugestões de melhoria na etapa de engenharia de requisitos, e embora a abordagem do Design Thinking se manifeste sobremaneira nessa etapa, é possível que existam potenciais impactos em outras etapas do ciclo de vida do software que não são capturados pela revisão. É importante ressaltar que a principal questão é a primeira, referente aos problemas associados. Assim, as sugestões de melhoria podem ser vistas como um subproduto, e poderia ser razoável a criação de uma revisão específica para responder à segunda questão de forma mais abrangente. E uma limitação natural de qualquer revisão é de que nem sempre é possível capturar todas as informações de interesse para responder uma pergunta somente através do artigo publicado, uma vez que a revisão ela se trata de um estudo secundário e, portanto, ela vai se limitar nos elementos que os autores de cada artigo julgaram mais relevantes de serem relatados. Bom, quanto a trabalhos futuros aqui, algumas sugestões. A contribuição desse trabalho é indicar pontos para pesquisas futuras que busquem melhorar a integração do Design Thinking com as atividades de engenharia de requisitos. E com isso em mente, e dado o caráter não exaustivo da revisão, os trabalhos futuros podem tratar de identificar questões complementares que por vezes não são relatadas em um artigo e não podem ser capturadas somente com a revisão. É possível fazer um aprofundamento em cima dos problemas encontrados para entender a sua real relevância e se há evidências de eventuais melhorias para eles, e um potencial de uma realização de estudo empírico para avaliar
as sugestões de melhoria propostas pelos próprios autores aqui. Bom, era isso que eu queria apresentar aqui. Muito obrigado.